Segunda Reis, capítulo 2, versículo 19. Segunda Reis, capítulo 2, verso 19. Todos encontraram? Amém. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. Perceba que é uma confirmação. A cidade, ela é bem situada. Como vê o meu senhor? É algo notório. Todos que passam por perto concluem que a cidade está bem localizada. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo. Talvez na sua Bíblia está escrito tigela. Prato ou tigela deveria ser novo. Ponde nele sal. E eles trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, ou à fonte das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. E você diz: graças a Deus. Este texto, como eu já me referi, inicia dizendo de uma cidade edificada. Mas não era apenas uma cidade edificada, era uma cidade que estava estrategicamente em um lugar de destaque. Uma cidade que já estava fortificada, havia muros, portões, ao ponto de todos que passavam por ela, ou pela sua redondeza, testificava que a cidade estava bem situada. A Bíblia diz que alguns homens dentro da cidade decidem sair da cidade. Ao saírem da cidade, não temos o número de quantas pessoas eram. Já ouvi alguém dizer que eram 10 homens, mas a Bíblia não diz, diz que eram alguns homens. Ao saírem da cidade, eles encontram o homem de Deus. Ao encontrar o homem de Deus, eles testificam para este homem o que este homem já sabia. Olha, veja, a cidade está bem situada. A princípio eles revelam algo que toda pessoa que passava em volta também sabia. Não tem nada de novo aí.
Mas aqueles homens agora trazem uma outra informação que quem não está lá dentro não sabe. O homem de Deus não sabia, ele estava do lado de fora. E eles dizem, lá dentro a água é amarga e a terra já não é mais produtiva. Eles trazem uma afirmação de quem está de fora não sabe. É mais ou menos assim na nossa vida. Aparentemente eu olho para você e digo, você está bem. Eu posso ter a aparência que estou bem. Posso me apresentar como uma pessoa feliz. Mas só sabe a realidade quem está dentro da minha casa. Só sabe a realidade, a verdade, quem já me conhece na minha intimidade. Perceba que para eu ter a conclusão que dentro da terra havia esterilidade e água amarga, eu deveria adentrar a ela. Esses homens, ao sair do portão e encontrar o homem de Deus, eles trazem um relatório que até então o homem de Deus não conhece. E eles recebem uma ordem para voltar para a cidade. Esses homens aparentemente, a princípio, eles tinham talvez motivo de abandonar a cidade. Certamente eles concluíram, não vale a pena continuarmos aqui. Mas certamente essa cidade que a princípio está sendo abandonada por estes homens, há um tempo atrás, ela os sustentou. Os campos que agora já não dá mais fruto, certamente há algum tempo na sua história produzia. Eles recebem a ordem, volta. Porque essa muitas das vezes é a nossa tendência. No decorrer da nossa história, chegamos em momentos das nossas vidas que temos a tendência de querermos abandonarmos alguma situação que antes me atraía, me sustentava, mas agora já não me sustenta mais, já não me traz mais alegria. E isso pode ser o meu relacionamento conjugal, a minha relação com os meus filhos. E eu quero dizer nessa noite que Deus tem uma ordem específica para você. Volte atrás. Se a sua decisão foi sair, abandonar, abandona o sofá e volta para a cama se for preciso, se você um dia abandonou. Volta para este relacionamento que acabou, mas que um dia você teve prazer em tê-lo. Esses homens recebem uma ordem. E a ordem era para pegar um prato novo,
Certamente na cidade havia muitos pratos, não sei se todos eram novos, certamente alguns eram usados, mas a ordem era específica: me apanha um prato novo, coloca neste prato sal e traz a mim. Imagine comigo aqueles homens, 10, vamos comparar aqui, imaginarmos que seja 10 homens apanhando um prato, conduzindo um prato. Eu imagino, cada um pega na ponta, e eles com cuidado, conduz o prato com sal até o homem de Deus. Perceba que a princípio havia uma divisão, esses homens estavam saindo da cidade, mas recebendo a ordem de voltar, eles já começam a fazer alguma coisa em comunhão, juntos. Eles tinham que caminhar com os passos iguais, olhando para a mesma direção. Porque é assim que deve ser o povo de Deus. Estamos a caminho do mesmo céu, a mesma morada. A nossa visão é a mesma. Devemos estar juntos. Aleluia. O nosso propósito é o mesmo. Enquanto estamos aqui na terra, estamos aqui para fazermos a obra do Senhor. Ao reunirmos aqui, o nosso propósito é o mesmo: louvarmos o nome do Senhor. Nesta casa, Deus é o primeiro. Aleluia. Só estou aqui porque Ele é o meu Deus, e certamente Ele é o seu Deus. A Bíblia diz que aonde há divisão, não prospera. A cidade tinha águas amargas, a terra não produzia, e agora havia uma contenda, divisão. Alguns estavam abandonando, mas eles recebem a ordem de voltar, e quando eles começam a cumprir a ordem do homem de Deus, eles têm que caminhar juntos. Um prato sendo conduzido por 10. É interessante que agora, ao receber, é necessário você analisar a conjugação do verbo no texto que eu li. A princípio trouxeram, eram 10, estavam no coletivo. Agora passa para individualmente. Então saiu ao manancial das águas. A fonte do problema era o manancial das águas. A cura precisava acontecer no manancial das águas. Agora, ao encontro do manancial das águas, eles não foram no coletivo, eles foram individualmente. Porque o meu problema é diferente do seu. A minha luta é diferente da sua. Aonde eu preciso de cura é diferente de onde você precisa de cura. Então a ordem de Deus é: cada um de nós vamos à nossa fonte, aonde nós precisamos que Deus haja, que Deus libere uma cura. Ele foi à fonte. Você precisa ir na fonte. Você precisa ir naquele lugar onde uma palavra maldita foi lançada e ela ainda está falando, gritando no seu coração. E é lá que você precisa de ir. Aquela
água que arrasta anos, e isso tem te atrapalhado até a sua comunhão com Deus. Você já não fala mais em línguas, a cada dia você se entristece mais. É a fonte aonde você precisa ir nessa noite para Deus mudar esse quadro. Você sabe o trajeto, o caminho aonde você tem que ir. A Bíblia diz que eles deitam sal na fonte. Ao deitar sal na fonte, a palavra do Senhor é liberada. Assim diz o Senhor. Perceba, pastor, há muito tempo que eu não ouço a voz de Deus. Vai na fonte, ouça a voz do Espírito Santo, conserte o que está errado, apruma o teu caminho, porque uma palavra da parte do Senhor será liberada para a sua vida. Assim diz o Senhor: sarei estas águas, não mais sairá delas morte nem esterilidade. Aqui alguma coisa parece que está errada, porque o começo do texto nós lemos que eles relatam para o homem de Deus o problema da terra, da cidade, e eles dizem: a terra ela é estéril e a água é amarga. A palavra do Senhor, ao ser liberada, diz que a terra deixava de ser estéril, a água não era mais amarga, mas mais uma palavra sai, e até então nós não sabemos. A Bíblia diz que a morte é cessada naquele lugar. Por que aqueles homens não falaram de morte a princípio? Porque nós temos esse problema. O que está à vista das pessoas, eu não tenho problema de falar, mas tem coisa no íntimo que eu não revelo para ninguém. A minha esposa não sabe, o seu esposo não sabe, o seu filho não sabe, o seu amigo não sabe, mas Deus sabe. Você não quer tocar no assunto. Nem na sua oração mais você fala. Nós não podemos enganar a Deus. Deus sabe. E nessa noite toque nesse assunto, porque Deus quer mudar a sua história. A história diz que naquele tempo já não havia mais nascimento de crianças. A mulher grávida, ao tomar da água amarga, ela perdia a criança. Abortos e mais abortos acontecia naquele lugar. Mortandade assolava aquela cidade. Mas quando a palavra de Deus é liberada, até aquilo que você está desconhecendo, Deus vai mudar na sua vida. Tem muitos sonhos que já deveria ter nascido na sua vida, mas as águas amargas têm impedido dos sonhos nascerem. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Vai nascer no nome de Jesus. Eu saro a tua terra, diz o Senhor, e nunca mais haverá morte. Eu profetizo que os seus sonhos nascerão. Eu profetizo nessa noite que não haverá mais morte, não haverá mais aborto. Os seus projetos serão concluídos, porque Deus vai sarar a tua terra. Pastor, está findando o ano.
E se eu olhar para trás, eu percebo que mais morreu do que nasceu. A história vai mudar a partir de hoje. Vai começar a nascer. Vai nascer no nome de Jesus. Perceba que eles, o prato, o sal, estava dentro da cidade. O que você precisa está dentro de você. O que você precisa, você não precisa sair do lugar que você está. Olhe para dentro de você e você vai ver o que você precisa para que a história mude. Deus usa o que tinha na cidade. Deus vai usar o que você tem. Se for só um pouquinho de azeite, Ele vai multiplicar no nome de Jesus. Se for por causa da fé que é pequena, Deus aumenta a tua fé a partir de hoje. Quantos de nós temos passado anos e anos alimentando de águas amargas? Consequentemente, nós não crescemos, não frutificamos. Mas Deus cessa nessa noite. A palavra de Deus nessa noite é: eu saro a tua terra. Quero convidar você a ficar de pé comigo. A Bíblia diz no versículo 22 que ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra do homem de Deus. O que Deus faz está feito. Deus vai te curar, Deus vai te sarar. A sua história, ela vai mudar. Se prepare, porque 2018 você vai ser mãe, você vai ser pai de muitos sonhos. Os projetos vão nascer, vão crescer.